voltamos a falar sobre APIs robustas e nós chegamos a um ponto que vamos, a partir de agora, a configurar a camada de apresentação. Então, vamos à aula. Para iniciar essa aula, vamos ter que configurar a parte de API usando um ASP.NET Core. Vamos criar agora aqui uma pasta chamada API. Então, botão direito na solução, Add New Solution Folder e você escreve aí API. Botão direito agora nessa pasta, Add, e você vai colocar New Project. E aqui nós temos alguns templates que vai aparecer para a gente. Nós vamos usar o template chamado ASP.NET Core Web API. Tá? Dá um Next. Vamos colocar aqui o nome dessa API, lembrando sempre que o caminho tem que ser o /src, que é o caminho onde estão todas as nossas libs que vão ser diferentes da de teste, porque a parte de teste tem uma pastinha só para elas. Então vamos lá colocar. A gente configurou o seguinte: é minha primeira API. A gente não vai colocar minha primeira API, porque não faz sentido. Então eu vou deixar a minha primeira API mesmo e vou deixar ela no src, Next. E aqui não precisa colocar HTTPS, pode deixar aqui User Controls, tá? E usamos aqui .NET 8 mesmo. Create. E vai ser criado um template, um template mínimo aí que a Microsoft coloca para gente usar, né? Então vamos começar a nossa configuração e a gente vai fazer algumas modificações removendo que vem, por exemplo, essa classe aqui da Weather Forecast pode excluir, que é um exemplo. A parte das controles também pode excluir, que a gente vai criar nossas próprias. E aqui a Microsoft, desde a versão, se eu não me engano, 6.0, ela só cria uma configuração, né? Apenas uma configuração com program, com todas as nossas partes, tanto da injeção de dependência quanto a configuração do pipeline. O template antigamente não era assim, tem gente que sente falta, mas se você acha que, talvez você já até conheça, que a gente tinha uma classe chamada Startup. Essa classe, ela que fazia configuração com dois métodos, tá? E esses dois métodos a gente vai implementar separadamente da classe Program. A Program só vai ser um console para dar o Startup. Aliás, o Startup não, o pontapé inicial da nossa aplicação para chamar a Startup. Então, vamos aqui, botão direito, na nossa libzinha de API, Add Class. Perfeito. E daí a gente vai criar a nossa classe Startup. Perfeito. Essa classe Startup, ela, como eu falei, ela tinha antigamente e ela tem dois métodos que são muito essenciais, e nessa program ela está bem, assim, não está detalhada, tá? Ela fica encapsulada e a gente não entende o que está acontecendo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar esses dois métodos. O primeiro vai ser um public void chamado configure, tá? Esse configure, ele tem uma interface que ele tem que receber, que é a Application Builder. A gente vai deixar um appzinho aqui, tá? E o segundo método é um public void configure service. Qual é a diferença desses dois métodos? A primeira diferença que vocês verem aqui é que um vai receber um service collection com service e o outro com iApplication Builder. E a diferença deles é o seguinte:
O primeiro método, que é o configure, esse método ele vai configurar o pipeline das nossas requisições HTTP. Então, tudo que passa via HTTP, seja autenticação, autorização, configuração de rotas, configuração de mídulas e outras coisas, e até mesmo pacotes que você for colocar que vai usar a parte do HTTP, a gente configura, chama, vamos dizer assim, nesse método configure. Já no configure service, esse método ele pega o serviço que você vai usar e vai injetar no container de injeção de dependência do ASP.NET Core. Então, a gente vai poder utilizar esses métodos utilizando a injeção de dependência, tá? Então, essa é a diferença entre esses dois métodos. Vamos lá. Voltando aqui para a aula, a gente tem a configuração para fazer. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte: vamos configurar a nossa startup e depois a gente vai lá e refatora a parte do programa, tá? A nossa startup ela vai ficar primeiramente assim, ó. Vamos colocar no construtor, a gente vai precisar de duas interfaces. A primeira é a iWeb Host Environment, tá? A segunda é a iConfiguration. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte: dessa configuration eu quero criar uma propriedade e essa propriedade vai ser region. E a segunda também, eu vou criar uma propriedade. Essa propriedade, ela vai ser region. Perfeito. Então, vamos parar a nossa aula por aqui. Nós vamos iniciar a outra aula falando agora sobre a implementação do configure e depois vamos fazer a configuração do configure service. Beleza? Então, te aguardo na próxima aula. E não se esqueça de curtir essa aula e compartilhar com quem você gosta e também nos seguir para você receber mais conteúdos como esse.